Inclusive, um homem de modestos 28 anos. E salva nossa Eu quis ser gentil. A barba branca entrega. É, a barba entrega. Hoje eu não vou falar. É verdade. E a gente quer conversar com ele sobre uma questão que é o seguinte: nós estamos perto do movimento espalhar e a gente sabe que a questão importantíssima da igreja um dos pontos que é aquilo que a igreja precisa fazer é levar o evangelho a toda criatura. Todos concordam, amém? E por causa do evangelismo, algumas pessoas, às vezes a gente esquece, no contexto que a gente vive, às vezes a gente esquece das pessoas que estão ao nosso redor, como que elas chegaram a Deus. E o pastor Fred, que hoje está aqui liderando, ajudando a gente, atendendo, escutando as lamúrias, os chororôs e dando força, e dando gás. Ele está aqui porque alguém evangelizou o pastor Fred. Pastor, onde é que você nasceu? Eu sou de Brasília com muito orgulho. Até a galera de Brasília aí. Sou Carolina do Cerrado. Cadê os brasileiros? Levanta a mão. Cadê o baiano que nem eu? Você passou sua infância no Brasília. Não pode falar em time de futebol e no caso de nascimento, né? A única coisa que é consciência aqui é religião. A única coisa que é consciência aqui é religião. É religião, o resto é tudo. Você nasceu, sua família era cristã? Bom, eu vim do lar que, na minha família, eu sou de evangélico, né? Primeiro cristão, de fato, a família do meu pai era católica. Meu pai é católico praticante, minha avó católica. A família da minha mãe não tinha família definida, mas eles sempre bandeavam, eles sempre bandeavam um pouco do espiritismo. Então eu acabei tendo um pouco de contato com o espiritismo, com o catolicismo e também nos meus relacionamentos acabei conhecendo a parte mais escura do espiritismo. Né? Mas aí então você entrou nessa seara aí, e aí, com quantos anos então você se converteu? Quantos anos você conheceu Jesus? É engraçado, porque isso foi em 2 momentos, né? Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 19 anos, foi 19 anos. Eu tinha que dar carteira, faz bastante tempo. Alguns não tinham nascido. É verdade. Olha só, eu tinha acabado de tirar carteira de motorista e estava começando a viver aquela vida de quem tem carteira de motorista. Né? Não tinha carro, mas meus pais prestavam carro. E aí eu era uma pessoa assim, eu me julgava uma pessoa feliz, eu não tive que conhecer a Deus pela dor, né, de precisar buscar a Deus. Eu não fui para a igreja por conta própria, eu fui ganho, alguém brigou para mim, né? E eu considerava que a vida era boa, eu tinha bons relacionamentos, eu tinha minha família, na minha concepção era bem estruturada, a gente vivia uma realidade tranquila, era uma condição financeira razoável, ninguém era rico, mas também passava perto, né? Mas quando eu tinha 19 anos, uma pessoa apresentou Jesus para mim. Como é que foi esse episódio? Cara, foi bem legal, assim, foi uma coisa totalmente usual, foi aquilo que a gente prega e ensina que vocês façam, né? Foi bem interessante, tinha acabado de sair do basquete, se eu não me engano, com o meu primo. Eu jogava basquete porque o povo jogava, eu não gostava, o negócio era futebol, apesar de eu não jogar nada de futebol. E aí, aconteceu o seguinte, a gente tinha saído do basquete, e lá, de perto de onde a gente morava, tinha uma barraca de cachorro-quente, onde a gente sempre comia lá. Toda vez que a gente saía do basquete, ou de noite chegava de algum lugar, a gente comia esse cachorro-quente. Chegou esse cachorro-quente, tinha um cara tinha 1,90 m e pouco de altura. Ele era forte porque eu lembro que ele fazia fisiculturismo. Quem que era? O nome dele era Vitor. Você chegou a conhecer ele? Meu vô, né? O nome dele era Vitor, e o pessoal chamava ele de Janjão. Tão grande o cara era. O cara era grande, era forte. Tinha a cabeça raspada, tinha um olhão azul assim, tinha a cara meio quadradona. E aí ele tava lá, né? E
aí meu primo me cutucou, sabe o que é aquele ali? Eu morava numa quadra, eu morava na quadra do lado, né? Eu falei, cara, aquele é o Janjão, né? Ele é o Janjão. O Janjão é mó sinistro, né? O Janjão, eu lembro que tinha umas histórias que o Janjão andava com 3 armas, uma em cada lado da cintura, no meio, assim, com faca nas costas, era um cara assim, doido, muito doido. Eu falei, o Janjão, tinha que tá aqui, vamos sair fora. Ele, não, eu te contar um esquema que foi, o Janjão converteu, cara. O Janjão converteu, como assim? O Janjão converteu, e aí nessa história, o cara levantou e falou pra gente. Aí tu Deu piripaque, velho. Aí ele veio cumprimentar a gente. Boa noite, tudo bom? Ele conhecia meu primo, né? Boa noite, meu primo, tudo bem? A gente não se conhecia. Meu primo falou assim: que era meu primo, Fred, né? Tudo bom, vocês estão sozinhos? Aí eu falei: estamos só comendo, né? Eu posso falar com vocês? Pode, sem problema. Vou falar não pro cara, tipo, é 90. Musculoso, eu fui falar: não, pode não. Eu doidão, né? Nada. Aí não, pode sentar aí. Ele começou a se sentar, começou a perguntar como é que estavam as coisas. E aí perguntou o que a gente estava fazendo, né? Se a gente estava estudando e tudo mais. E aí ele tomou o assunto: pois é, você sabe convertir, né? Aí meu primo: não, sei que você converteu. Pois é, você quer saber como é que foi? Conta aí como é que foi. Meio assim, né? Do tipo, conta aí, não conta não. Tipo, é o tipo de cara que você não vai falar, não conta não, eu não quero ouvir, não, eu não gosto de grande. Exatamente, na voz do cara. Bom, Aí, fala aí, né, como foi? Não, pois é, aconteceu. E sabe como é que era a história? E ele contou a história dele, eu fui que ele fazia. Ele tinha um tempo doido. Ele era um cara que vivia drogado, era um cara que vivia dando confusão. Ele tinha, na época, não sei, alguns já ouviram falar quem é mais velho, tinha um cara que era muito famoso no Brasil, chamado Suicida. Eita, amigo meu. E aí, Meu professor. O Suicida, ele era um cara, ele era um negão, cara, forte. E tinha uma história de que esse Janjão tinha dado um braço com o Suicida e tinha uma porrada nele. Então assim, ele era um cara muito doido, ele começou a contar essa história pra gente, né? Ele falou: pois é, só que ele me apresentava uma coisa totalmente diferente. E começou a falar de uma forma muito interessante da experiência dele com Deus. Ele não falou para mim que eu estava pecando, ele não falou para mim que eu tinha cabelo comprido na época, gente do céu. quem acredita, levanta a mão. Eu tinha cabelo comprido na época, então ele não falou como cortar o cabelo. Porque a imagem que eu tinha de crente era aquela imagem bem tradicional, porque eu não tinha contato com ninguém evangélico. Naquela época, não é como hoje que você tropeça uma pedra ali e sai um crente da pedra, né? Aleluia! Eu sou o padre. Naquela época não tinha isso, naquela época ser evangélico, ser crente era uma coisa muito esquisita, era uma coisa meio de 7 cabeças, né? E aí, eu achei que ele não falou disso. Ele começou a falar de coisas boas, ele falou assim: cara, eu consegui passar por uma vida sem tanta confusão, me sentir bem com isso. E começou a falar do relacionamento dele com Deus. E para mim, o relacionamento com Deus, pelo conceito católico que meus pais tinham, era assim: eu aqui, Deus lá, bem hoje. Então assim, era tipo, ele era o cara que ficava sentado em cima do trono, com a espada na mão e tipo, você vai para o céu, você vai. E aí ele começou a falar de um assunto muito íntimo com Deus. Ele falava para mim que nós estávamos 1 hora, 2 horas orando. Ele falava que ele pegou a televisão dele, ele encostou a televisão no canto. Na casa dele onde ficava a televisão, ele deixou a parede em branco. Porque ele sentava no sofá e depois fechava os olhos, começava a orar. E ficava tanto tempo orando que ele começava a televisão. Aí começou a televisão do céu na frente dele, falando.